Olá pessoal, olá, bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico. Nós hoje queremos falar sobre um personagem e um texto que descreve esse personagem, um personagem da Bíblia que viveu fortes emoções. Portanto, fique com a gente, você vai, por vezes, relacionar a sua vida com a dele, mas o mais importante é nós percebermos as nossas vidas, inclusive a deste personagem relacionada com Jesus. O personagem de hoje, ele sentiu de fato fortes emoções, momentos de grande tristeza, primeiro de grande preocupação com a doença de sua filha, depois de intensa dor quando soube do falecimento, da morte da sua filha, grande dor, e um alívio, uma exclamação de alegria quando sente, foi um dos poucos personagens a sentir isso, a bênção direta da ressurreição. O personagem de hoje é Jairo. Um dos textos que descreve Jairo, porque não há um grande relato da vida desse homem, é de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21 de nossas Bíblias. Nós temos também a descrição da sua história no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18, e também em Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 42. Depois, assim, o episódio com a sua filha, nos versos 23 a 26 do capítulo 9 de Mateus, também lá em Lucas 8, na sequência. Então, a gente vai dar uma olhada, que Deus abençoe a nossa reflexão, então, neste vídeo, nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Eu vou ler aquele texto, né? Se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu estou aqui com a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, que eu vou utilizar aqui para minha leitura. Eu sempre tenho também aqui uma nova tradução da linguagem de hoje, também uma revista atualizada, diferentes versões, às vezes enriquecem a leitura da gente. E eu te convido então a permanecer com a gente nesses próximos minutos em reflexão, em estudo reverente da Palavra de Deus. E eu suplico aqui em oração que o Espírito Santo guie o meu falar, as reflexões, a objetividade, a clareza e também as reflexões aí de todos vocês que estão acompanhando, certo? Deus assim nos abençoe. Muito bem, eu vou literalmente pegar aqui a Bíblia e ler e aí ir comentando os aspectos que quero destacar. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E o versículo 24 aponta de maneira objetiva a descrição: Jesus foi com ele. Bom, a gente analisa a história, o em redor da história, a gente olha para Jesus, se consola com a ação de Jesus, mas dentro dessa série de estudos a gente olha para um personagem, e hoje eu convido vocês para olhar um pouco mais para Jairo. E aqui vocês podem perceber que o texto diz que ele era um dos chefes da sinagoga. Um dos chefes da sinagoga. Lá em Mateus 9, nós temos uma descrição muito parecida com essa, quando diz da seguinte maneira essa questão, esta situação, lá em Mateus capítulo 9. Ele estava em Cafarnaum, diz assim: enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Então vejam que aqui é uma pequena disfunção na questão cronológica do pedido, da manifestação de Jairo. E aqui Mateus também não cita o nome deste personagem, que é o Jairo. Só diz que ele era um dos chefes da sinagoga.
Se a gente abre lá em Lucas capítulo 8, nós vamos ver a partir do versículo de número 40, também a descrição bem parecida aí a respeito do Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, aqui diz o nome dele, né? Que era chefe da sinagoga. Aqui diz assim, aqui não destaca que ele era um dos, aqui destaca que ele era o chefe da sinagoga. Bom, gente, me desculpa aqui ser técnico no sentido de passar as leituras, me desculpa no sentido de que às vezes assim é repetitivo, mas também para destacar a importância da gente olhar com calma, estudar mesmo, né, as escrituras e olhar como se refere. Então nós não temos muitas informações do ponto de vista específico para falar de um personagem como esse. No entanto, a intensidade das coisas que ele viveu nos levou a escolher e compartilhar com vocês também sobre esta vida. No momento em que eu gravo esse vídeo, ainda estamos no período pós-Páscoa, mas ainda celebrando a ressurreição liturgicamente. E como é legal, e vocês vão perceber que essa história, Jairo sente essa força da ressurreição. Mas vamos lá, chefe da sinagoga. O que era isso? O que isso significava? Assim? Então, em primeiro lugar, essa palavra sinagoga, talvez para vocês, muitos de vocês seja conhecida, para outros não. A sinagoga era uma casa de reunião. Tinha um quê de escola também, né? Um local onde se estudava as escrituras sagradas. Assim, a origem da palavra sinagoga, ela está mais ligada à expressão casa de reunião ou casa de educação, né? Se a gente pegar assim, a gente chama de etimologia da palavra sinagoga, né? Tipo assim, casa de educação, casa de estudo. Dizem que a origem das sinagogas estava ligada a alguns séculos anteriores, né? Cerca de 6 séculos anteriores, quando o povo foi retirado ali de Canaã e levado para a Babilônia. E o templo foi destruído. Na falta do templo e na vida em exílio, eles tinham essa organização de estar juntos e de promoverem em pequenas casas, pequenos locais, o contínuo estudo das escrituras, essenciais para promover, para cuidar do dom da fé. E isso então se difunde mesmo depois da reconstrução do templo e continua tendo nos diferentes locais, nas diferentes cidades, uma sinagoga. O que acontece até hoje dentro da fé judaica, dentro da fé dos judeus. Então esse é o contexto aqui que também Jesus vivenciou. E esses da sinagoga, né, a grande maioria desta liderança foi contra Jesus. A maioria deles ocupando status e glória humana tiveram muita dificuldade de dobrar-se, de curvar-se diante de Jesus. Isso é bem clássico, é bem visível. Assim, em João 12, 43, quando fala dos líderes dos fariseus, ali existe essa menção de que muitos deles, João 12, 43, eu acho bem emblemático, diz assim que muitos dos líderes judeus, os líderes das sinagogas, creram em Jesus, viram a sua palavra coerente, suas ações poderosas, mas aí diz assim que não falavam isso em público porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E a gente vê que o Jairo, esse cara, esse personagem que hoje a gente centraliza, ele vivencia também essa tentação. Era um homem de status social. O chefe da sinagoga não era apenas como um padre ou um pastor nos dias de hoje. Talvez assim algumas décadas atrás, em algumas comunidades, em algumas pequenas cidades, o padre, o pastor tinha uma grande importância social. Em alguns lugares ainda o tem, não é bem nesse ponto, mas aqui o líder dentro dessas cidades tomadas por judeus, por hebreus, do povo hebreu, o líder da sinagoga, ele não era só um líder religioso. Toda a cultura passava pela sinagoga, toda a cultura social passava pela sinagoga. Então, o líder da sinagoga era alguém realmente de grande status.
havia então essa interpretação de que Jesus poderia ser um farsante e que quem era de mais elevado grau social tinha mais dificuldade de humilhar-se e buscar a ajuda de Jesus. E aí nós temos a figura de Jairo, que os textos dizem que ele correu, que ele dirigiu-se a Jesus. E aí, especialmente quando eu li ali Marcos, né, as palavras são importantes quando a gente olha um texto, estuda um texto. Dizia assim, prostrou-se aos pés de Jesus, é o final do versículo 22, prostrou-se aos pés de Jesus, quer dizer, se ajoelhou, se prostrou, e logo depois diz assim, e pediu com insistência. A gente lê o texto, ok, pediu com insistência. Se a gente imagina essa situação, é alguém que repete, que pede, que argumenta, que insiste, que se humilha, que se rende, que se coloca diante de Jesus. Eu já recorri a tudo, eu preciso de ti. E eu deduzo que justamente Jairo tenha feito isso. O fato de Jairo ter deixado a sua casa na sua cidade e ter se deslocado até Jesus, ter deixado lá, quem sabe, sua família, sua esposa com a sua filhinha que estava doente e ter se deslocado até Jesus é uma ação, por que não dizer, de desespero. É irônico porque na verdade não é desespero, mas é esperança em Jesus. Ele procura Jesus com esperança, mas desesperou-se porque as outras ajudas que ele procurou provavelmente não foram possíveis. Talvez ele tinha, como ele era um líder da sinagoga, ele era um homem de status, tinha condições certamente para procurar bons médicos, bons atendimentos, mas nada disso surtiu efeito. Então ele procura Jesus. E ele certamente enfrentou um dilema social para isso, né? Ele, o quê? Eu, o líder da sinagoga, alguém de status na cidade, vou procurar Jesus? Não, eu não, né? Não, ele, pelo contrário, ele se humilha, ele ama a sua filhinha, ele tem dó de ver a sua filhinha doente e ele sabe, ele sentiu que Jesus é alguém diferente. E aí então ele se volta, não só o seu corpo que corre rumo a Jesus, mas o seu coração, a sua mente, a sua oração, dirigindo-se a Jesus. Bom, o Jairo chega por lá, segundo o relato do evangelista Marcos, pede com insistência a Jesus e Jesus foi com ele, diz o texto. E aí a sequência diz que uma grande multidão seguia Jesus apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão a aperta e ainda pergunta quem me tocou? Tipo assim, tá todo mundo te tocando, como é que tu faz uma pergunta dessas? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Talvez você esteja se perguntando, tá, pastor, mas o senhor está falando do Jairo? O que agora tem a ver aqui essa mulher, né? É porque realmente a descrição do Marcos é bem interessante. Foi na caminhada rumo à casa do Jairo. Jesus foi com ele para ajudá-lo, para ir ajudar a sua filha. E nessa caminhada é que acontece isso. A mulher que há 12 anos estava com hemorragia, toca Jesus. É muito bonita essa passagem, digna de um estudo à parte, né? Nós hoje não vamos entrar nos detalhes, mas ela provavelmente, né, era separada da multidão, sofria preconceito, ela tinha essa hemorragia que tornava impura e ela não queria talvez se indispor com as pessoas. Ela pensou, se eu só tocar na capa, só vou tocar na capa, nem vou atrapalhar, né? E acontece essa linda cura. Mas qual o ponto? O ponto é que Jairo
Imagina você, esse personagem de hoje, líder da sinagoga, uma pessoa de status, esperando Jesus, né? As pessoas importantes não costumam entrar em muitas filas, né? E ele está lá esperando Jesus. E Jesus, que recebeu um pedido de SOS, de urgência para ir ajudar a filha do Jairo, para. No meio ele para, quer que me tocou, fica conversando, abençoa, cura, ajuda, né? Imagina você se você pede ajuda de uma ambulância, de alguém do pronto atendimento, e de repente você está com pressa e essa pessoa para. Em vez de ir ajudar o seu familiar, ela para e vai ajudar outras pessoas. Deve te dar uma grande angústia, né? Jairo deve ter ficado muito angustiado, mas é tudo no tempo de Deus. Deus responde a nossa oração, mas por vezes ele diz sim e atende, por vezes ele diz não é algo para esse momento. E às vezes ele diz espera. E por que não dizer que o Jairo teve de esperar, aguardar com devoção, com confiança de que Jesus tinha o domínio das coisas, que Jesus ia cuidar. E olha como continua então o verso de número 35, diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Aqui de novo está um artigo, agora não é um. Chegaram alguns da casa do chefe, quer dizer, ele era o chefe, não era só um dos chefes. Destaca-se mais uma vez aqui a importância social dele. E aí esse pessoal, seus empregados, enfim, disseram: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Talvez assim, porque você ainda incomoda o mestre é uma tradução que chega aos nossos ouvidos na construção, no nosso jeito de falar é estranho, mas em outras palavras é assim: a tua filha já morreu, Jairo. Eu sei aí que tu confiava em Jesus, mas não precisa mais incomodá-lo, importuná-lo, não tem mais o que fazer, ela morreu. Então, aqui a gente lê, um texto aqui está exposto para a gente, mas é importante que você, com empatia, perceba assim a força desse sentimento, né? De quando um pai recebe o anúncio da morte de sua filhinha querida de 12 anos. Deve ter sido como uma faca no coração, né? Algo muito, muito, muito doloroso de fato, né? E aí diz o versículo 36, diante desse estado provavelmente de choro, de desesperança de Jairo, tem assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, né, aos Jairo, a esse importante homem: não tenha medo, apenas creia. Olha que interessante, né? Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, confia. Tá? Sossega. Não, mas anunciaram que ela já está morta. Não tenha medo, apenas creia em mim. E aí diz assim: Jesus não permitiu que ninguém os acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, o Jairo, o nosso personagem, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Aqui sugere-se a maioria dos estudos bíblicos isagógicos, que assim, do tempo, que provavelmente, ainda mais num chefe da sinagoga, que haviam pessoas contratadas para prantear a dor. Era um costume cultural, né? Era um pranto, um canto, algo assim, né? Então essas pessoas, nem todas elas parentes, mas profissionais desta hora do luto, estavam ali. Aí diz assim: ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Aí o versículo 40 traz uma situação curiosa dentro desse embate da morte de uma criança, porque o versículo 40 diz assim: e riam-se. Quer dizer, quando Jesus disse assim: pessoal, o que vocês estão chorando? Na verdade, a criança não está morta, mas está dormindo. Quando ele disse isso, as pessoas riram dele, né? Então mostra aqui esse ar meio profissional dos que estavam ali, que conseguiu inclusive rir, né? Porque, como assim? Tu acha que a gente não entende desse negócio? Tu acha que a gente não verificou? Ela está morta sim, né? Eu vi alguns pregadores que sempre usam a seguinte expressão aqui nesse texto, dizendo assim, que sim, eles entendiam da morte, todos eles sabiam averiguar, diagnosticar a morte, mas Jesus conhece a vida. Jesus
é o doador da vida. E por isso ele pode dizer para o Jairo, mesmo diante da morte, cara, calma, confia em mim, fica comigo, sossega. Mesmo num anúncio tão difícil como esse da morte de sua filha. E aí o texto diz assim, eu repito, versículo 40, e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Agora, olha o versículo 42. Imediatamente se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então assim, ó, versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Que bênção, pessoal. E agora a gente bota o foco novamente nesse cara que estava como espectador, que estava junto, que era o Jairo. Mais do que Pedro, Tiago e João, que viram e também se deslumbraram com essa ação de Jesus, o Jairo, também a esposa dele, sentiam a dor dessa morte. Perder um filho, isso é contra a regra. Normalmente os filhos sepultam os pais. E ali estava um pai que teve a morte do seu filho. Aliás, da sua pequena filha, sua filha de 12 anos. Então, depois de ter enfrentado a viagem, de ter depositado a confiança em ir implorar a Jesus, depois de ter recebido o anúncio da morte de sua filha, aqui ele sente o alívio. Jesus chega perto, provavelmente de maneira querida, tenra, de maneira delicada, e fala para a menina, Talitá cumi, um cadáver ali, e esse cadáver ergue-se. A vida volta ali. A menina está viva. Que alegria, que bênção, que poder que se revela aqui. O Jairo, ele pôde presenciar isso. Ela estava verdadeiramente morta e foi ressurreta. O poder da vida. Certamente, esse texto não está assim apontando ao fato de que, bom, então Jesus pode ressuscitar mortos hoje em dia. Sim, também é verdade que o poder, Deus tem o poder de dar a vida. Mas é uma imagem do que este que tem o dom da vida pode fazer. E a sua obra principal foi vencer a morte na cruz para conceder a cada um de nós a promessa, a certeza de que nós temos vida e teremos vida eterna. Se ele diz que a menina estava dormindo, também é uma imagem daquilo que é a morte para ele, quando um dia chamará à vida todos os que morreram. A nossa alma vivente, ela vai para junto de Deus ou longe de Deus, mas também um dia o nosso corpo será ressurreto, a ressurreição da carne, quando serão feitas o novo céu e nova terra. Jairo, como todos nós, quando Jesus voltar, viverá isso, mas aqui ele teve um prelúdio, uma imagem desse poder da vida em Cristo Jesus. Eu queria ainda destacar, olhar para vocês essa história dentro desse posicionar-se com humildade que Jairo teve, né? A busca de Jairo foi uma busca de risco. Ele colocou tudo em segundo plano, procurou o reino de Deus em primeiro lugar, né? Porque ele, ao sair de casa, ele se expõe para pedir ajuda de Jesus, ele se humilha, digamos assim, né? Os chefes no Oriente não costumavam correr, não costumavam dirigir-se, eles mandavam seus servos, mas ele mesmo vai lá, ele se humilha, ele implora. A gente deve se perguntar, e aí vem uma boa reflexão, o quanto nós também abrimos mão das coisas que nós temos que nos são caras, seja do nosso status ou outros valores que nós temos. Quando nós temos o desafio de Jesus, escrito em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse buscar a Deus em primeiro lugar é um pouco do que Jairo fez, deixando seu status, deixando a sua cidade e buscando a Jesus, buscando a solução verdadeira.
E quando a gente olha para esse personagem que entra em contato com Jesus com humildade e fé, também nós vemos a vida da gente, nós personagens, para nos relacionarmos com Jesus. Invoca-me no dia da angústia, é a promessa do salmista. Eu te livrarei, eu te ajudarei e tu me glorificarás. O destaque também é que, além da procura de Jairo, sobretudo prevalece os passos de Jesus. Mesmo quando ele parece desistir de ir ou parar para ajudar a mulher com a hemorragia, mesmo quando talvez a minha oração, a tua oração demorem, como Jairo sentiu uma demora de Jesus até ir ao local, nós podemos continuar confiando. Diante de um anúncio ruim, quando chega alguém e diz, não, pode perder a esperança. Assim que disseram para o Jairo, a criança morreu, pode perder a esperança, nem adianta mais. Mantenha a esperança. Em Cristo sempre há esperança. A nossa fé em Cristo nunca é em vão. Por isso, é como se ele dissesse para a gente, diante dos maus avisos, diante das más notícias, não tema, creia somente, confie em mim, eu vou contigo, eu vou até a tua casa. E quando ele diz que aquilo que parece definitivo, como a morte, é apenas um sono, creia, ele pode mudar todas as coisas. Jairo, o líder da sinagoga, conhecedor das Escrituras, sentiu, percebeu que Jesus é o Cristo, o Messias Salvador. Meu desejo é que também, em cada novo estudo bíblico, você perceba e veja o poder, a misericórdia e o amor em Jesus. E, assim como Jairo, sinta no coração a alegria da palavra da vida, o poder da ressurreição na vida de cada um de vocês. Agradeço aí por terem acompanhado o estudo de hoje. Nós concluímos mais um diálogo sobre personagens da Bíblia, hoje então falando sobre Jairo. Eu desejo que a bênção e a paz do Senhor e Salvador Jesus esteja com vocês. Também os convido a curtirem esse vídeo, especialmente no YouTube, a compartilharem também aí em outras redes sociais, para que os conteúdos da comunidade, da Igreja Luterana, da Comunidade Luterana Cristo aqui de Porto Alegre, também possam chegar para mais e mais pessoas. Até a próxima!